Bom dia, meu nome é Gabriela Rezende do Amaral, eu sou R1 de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital das Clínicas da UFG e hoje a aula vai ser sobre endometriose. Fui orientada pelo Dr. Gilberto e pelo Dr. Rui Gilberto. Inicialmente, o conceito de endometriose. Trata-se de um tecido endometrial, glândula e estroma fora do útero, ou seja, em região ectópica. Provoca uma reação inflamatória crônica, mas é uma doença benigna, estrogênio dependente, que tende a regressão e recorrência. Os locais mais comuns de acometimento são os órgãos pélvicos, ovários, fundo de saco anteroposterior, ligamentos útero-sacro e largos, tubas uterinas, colo sigmoide e apêndice, mas pode acometer qualquer local do corpo. Sobre a epidemiologia, a incidência é maior em mulheres na idade reprodutiva, mas pode afetar mulheres em qualquer idade. A prevalência é de aproximadamente 10%, quando se fala em prevalência global. Quanto à prevalência em mulheres que apresentam dor pélvica ou infertilidade, a endometriose se encontra associada em 20 a 90% dos casos. A prevalência de infertilidade sem causa aparente, nesses casos, é de até 50%. Já a prevalência de endometriose em mulheres assintomáticas que são submetidas à laqueadura tubária e com fertilidade comprovada varia de 3 a 43%. Lembrando também que o período médio entre o início dos sintomas e do diagnóstico é de cerca de 6 anos se a paciente apresenta algum tipo de dor e de 3 anos se tiver infertilidade associada ao quadro, sendo esse um diagnóstico mais tardio. Quanto aos fatores de risco, a infertilidade entra pela referência utilizada, o NOVAC, como fator de risco na causalidade de endometriose e não apenas como consequência. Além disso, a menarca precoce, os ciclos menstruais mais curtos, fluxo aumentado em quantidade ou obstruído, a nuliparidade e anomalias do ducto de Miller também são fatores de risco, por favorecerem a teoria da menstruação retrógrada, que será discutida mais adiante. Lembrando que anomalias do ducto de Miller e a obstrução do fluxo menstrual, tanto cervical quanto vaginal, são associados à maioria dos casos em mulheres com menos de 17 anos. Parentes de primeiro grau com endometriose também constituem fator de risco, o que justifica fatores genéticos envolvidos na gênese da doença. E, além disso, outros fatores de risco citados são as cirurgias ou tratamento clínicos prévios de endometriose, exatamente pela tendência à progressão e recorrência da doença, alimentação rica em gordura e carne vermelha, cafeína e álcool e exposições, como dietil-estilbestrol, dioxina e bifenis policlorados. Quanto aos fatores de proteção, multiparidade e lactação são explicados pela amenorreia consequente ou pela hipótese de decidualização de implantes endometriais devido aos hormônios da gravidez, causando melhora dos sintomas. Inclusive, essa última hipótese é uma das que explicam o uso de anticoncepcionais combinais orados no tratamento da endometriose, porque cria um estado de pseudogravidez. Tabagismo e aumento de IMC também parecem ser fatores protetores, mas com necessidade de estudos que expliquem melhor essa correlação. E a prática de exercício físico também é um outro fator tido como protetor. Quando se fala em câncer proveniente de lesões endometrioides, a referência utilizada, Beric-Novak, diz que não se associa endometriose de forma clinicamente significativa a nenhum tipo de câncer específico. O que ele traz, na verdade, é o aumento do risco de câncer ovariano, um risco baixo, que varia entre 1,3 e 1,9, mas que poderia ser explicado pelo endométrio ectópico, sofrendo uma transformação maligna na mesma frequência que o endométrio eutópico. E ele é limitado aos tipos endometrioide e de células claras. Segundo alguns estudos, existem aumento de evidências de melanoma e linfoma não Hodgkin em associação, mas ainda não foram confirmadas.
Já na coexistência de endometriose e gravidez, as características da doença, elas são variáveis durante esse período. As lesões tendem a aumentar durante o primeiro trimestre e regredir após. Como já dito anteriormente, o estado hormonal ele pode promover a dessidolização dos implantes, melhorando os sintomas. Ou pode ser que a menorreia explique esse efeito benéfico. Sobre a etiologia da endometriose, ela ainda é discutida e não tem apenas uma teoria aceita. O mais defendido é que haja uma união dos fatores apresentados por cada teoria, tendo em vista as diversas apresentações clínicas da doença. Então, a histogênese ela pode ser explicada por 3 teorias ou pela junção delas. A primeira seria a teoria do transplante ectópico ou da menstruação retrógrada e implantação, que foi proposta por Sampson em 1927. Ele é considerado o pai da endometriose e defende que o tecido endometrial eliminado durante a menstruação é transportado pelas trompas até a cavidade peritoneal e se implanta em órgãos pélvicos. Corroborando isso, existem estudos que provam que até 90% das mulheres submetidas à laparoscopia durante o período menstrual apresentam sangue e no sangue células endometriais no líquido peritoneal. A teoria da metaplasia celômica é uma outra vertente e defende que a doença resulta de uma metaplasia espontânea em células mesoteliais derivadas do epitélio celômico localizado no peritônio e na pleura. Já a teoria da indução, ela seria uma extensão da metaplasia celômica e defende que essa metaplasia ocorreria induzida por exposição ao efluente menstrual ou outros fatores bioquímicos endógenos indefinidos, induzindo a transformação de células peritoneais indiferenciadas em tecido endometrial. E outra forma também de disseminação envolvida seria a forma vascular ou linfática, assim como a transplantação direta e inadvertida de células endometriais, como, por exemplo, durante as cesarianas. Também são estudados fatores genéticos envolvidos. E acredita-se que eles estejam envolvidos porque o risco é até 7 vezes maior quando existe um parente de primeiro grau afetado. E acredita-se que essa herança genética seja multifatorial. Quanto aos fatores imunológicos e inflamação, a doença é associada a alterações na imunidade celular e humoral, o que sugere, nesses casos, uma função imune prejudicada. Através de defeitos na resposta imune, como na ação dos macrófagos e de células NK, natural killer, que naturalmente têm uma função dupla, elas acabam prejudicando o reconhecimento e remoção de detritos endometriais presentes na cavidade peritoneal e, ao mesmo tempo, estimulam a implantação e a angiogênese local. Seria uma varredura inadequada dessas células endometriais ectópicas na cavidade. Além disso, fatores ambientais e a dioxina ainda possuem dados insuficientes de comprovação do seu envolvimento nessa gênese, mas há crescentes evidências de que estejam envolvidas analisando status reprodutivo, infertilidade e poluição ambiental. Quanto ao diagnóstico, sobre a apresentação clínica, de que maneira essas mulheres se apresentam no consultório. A dor é um sintoma bem característico, pode ser através da dismenorreia, da dispareunia ou da dor pélvica crônica. E a intensidade dessa dor, é importante lembrar que ela não se relaciona diretamente com a extensão da doença. O mecanismo da sua existência associada à endometriose
se dá por efeitos diretos e indiretos do sangramento local dos implantes, causando inflamação local, ação de citocinas inflamatórias na cavidade peritoneal e irritação ou infiltração direta de nervos pélvicos na endometriose profunda. Já a infertilidade, diferentemente da dor, a infertilidade ela é diretamente proporcional à gravidade da doença. A anatomia anexial alterada impede a captura do óvulo após ovulação, somada à produção excessiva de prostaglandinas, citocinas e quimiocinas, provocando inflamação que prejudicam a função ovariana, das tubas e endometrial, o que gera distúrbios de foliculogênese, de fertilização e de implantação. A fecundidade mensal de mulheres com endometriose leve é menos da metade da de mulheres sem a doença. As taxas de sucesso de fertilização in vitro em mulheres com endometriose em qualquer estágio é metade das taxas das de mulheres com doença tubária. Mulheres com endometriose leve são mais propensas a engravidar após tratamento cirúrgico. Sintomas gastrointestinais também podem estar presentes, por exemplo, dor, náuseas, vômitos, saciedade precoce, meteorismo, distensão abdominal e alteração do hábito intestinal. E também podem existir as formas assintomáticas. Além da endometriose pélvica, também podem acontecer a endometriose extrapélvica. Os sintomas são de dor ou massa fora da pelve, apresentam um padrão cíclico de sintomatologia ou também podem ser assintomáticas. O local mais comum de acometimento é o intestino, o cólon e reto, para ser mais específica. E a sintomatologia envolve dor abdominal e dor nas costas, distensão abdominal, enterorragia cíclica, constipação intestinal e obstrução. Outros órgãos extrapélvicos acometidos são a uretra, que causa obstrução, dor cíclica, hematura e disúria, o pulmão, causando pneumotórax, hemotórax ou hemoptise. Quanto ao diagnóstico proveniente do exame clínico, o exame físico ele é preferencialmente realizado próximo da data da menstruação e deve seguir o curso normal do exame ginecológico. Inspeção da vulva, vagina, a inspeção da vulva e da vagina raramente se encontram alterações, mas podem existir. A inspeção da vulva, por exemplo, podem ser percebidos focos em cicatrizes de episiotomia. Já o exame especular, fazer a inspeção do colo e avaliar fórnices, principalmente fórnice posterior, também é de suma importância. O toque vaginal unidigital, ele é ideal para localizar melhor o local da dor em pacientes com queixas de dispareunia profunda. Sempre avaliar o septo reto vaginal, que pode se encontrar edemaciado e doloroso. Também buscar por ligamentos uterossacros, nessa busca pode haver uma manobra bastante dolorosa, mas que quando espessado e deslocado cervicalmente, por fibrose, esses ligamentos uterossacros com essas características indicam um acometimento pela doença. E também pode-se notar um aumento ovariano. Já casos avançados ao exame físico podem ser vistos através de um útero em retroversão fixa e também através da redução de mobilidade dos ovários e das tubas uterinas. Já a endometriose profunda, que é aquela definida como a que compromete mais de 5 milímetros do peritônio, pode ser visto um septo reto vaginal com obliteração do fundo de saco, endometriose ovariana cística com nodularidades sobre os ligamentos uterossacros durante a menstruação e principalmente se o CA125 sérico estiver acima de 35, e também podem ser vistas lesões preto-azuladas na vagina durante o exame especular. Só que aqui deve haver um cuidado maior
porque exames clínicos normais podem revelar falsos negativos. Já os exames de imagem, é importante frisar que eles dificilmente e não visualizam a endometriose peritoneal. Por isso, um exame normal não descarta endometriose. Os exames de imagem, eles devem ser considerados, a sua realização deve ser considerada se houverem evidências clínicas de endometriose profunda. E devendo pesquisar, por exemplo, um acometimento uretral, vesical e intestinal. O Berek e Novak trazem também que o clíster opaco ele pode ser um método usado para mapeamento da extensão da doença. E não existe uma técnica superior à outra. Recomenda-se a de mais experiência do radiologista. Então, primeiramente, falando sobre a ultrassom. Ela serve para diagnóstico, acompanhamento e previsão de complexidade cirúrgica. A característica das alterações de endometriose, a ultrassom, elas são semelhantes às estruturas císticas, mas com ecos internos de baixo nível, difuso, cápsula ecogênica nítida, com ou sem septações. A ultrassom transvaginal ou mesmo a transretal é capaz de diagnosticar endometriomas ovarianos através da visualização de uma ecogenicidade em vidro fosco do líquido cístico, com 1 a 4 lóculos e ausência de partes sólidas. Nódulos de endometriose de 1 centímetro em bexiga ou reto também podem ser visualizados a depender da experiência do examinador e da qualidade de resolução do equipamento. No exame de ultrassom que conseguimos fazer a classificação de UBES, que é o Sistema de Estadiamento de Endometriose baseado em ultrassom. Esse sistema, ele faz a avaliação em 5 etapas, através da avaliação de rotina de útero e ovários, avalia também a sensibilidade sítio-específica, avalia a mobilidade dos órgãos, mobilidade ovariana e a obliteração do fundo de saco de Douglas, também avalia os compartimentos anterior e posterior da pelve buscando focos não intestinais, e avaliam a parede anterior do intestino buscando focos intestinais. Essa classificação, ela nos dá a doença em 3 estágios, predizendo o nível de complexidade cirúrgica frente a cada alteração observada. Já a tomografia computadorizada ou a ressonância magnética fornecem informações complementares e de confirmação, mas não devem ser usadas para um diagnóstico primário. Elas são importantes na detecção de focos retovaginais de difícil acesso pela ultrassonografia, por exemplo, mas são técnicas mais caras. Um método que é bastante usado na investigação de infertilidade é a esterossalpingografia, mas ela não é recomendada para diagnóstico primário da endometriose. Quanto aos exames de sangue e o CA-125, não existe nenhum exame sanguíneo específico para detecção e diagnóstico da endometriose. O rastreamento dessa doença através desse exame, ele é inadequado e é inviável com risco de ser feito um superdiagnóstico. O CA-125, ele é uma glicoproteína do epitélio celômico, é um antígeno de superfície celular, só que seu uso, ele é questionável, principalmente nas fases iniciais. Acontece que ele se encontra aumentado na endometriose moderada ou acentuada, mas pode ser normal em doença mínima ou leve. Quando aumentado, isso se dá porque as lesões de endometriose causam irritação e inflamação do peritônio, o que leva a esse consequente aumento do CA-125. Porém, ele é comum à maioria dos carcinomas ovarianos epiteliais não mucinosos. Quando comparada com a laparoscopia, ele não tem nenhuma utilidade como método diagnóstico. Acaba que a dosagem seriada do CA-125 ele tem maior utilidade na previsão de recorrência da doença após o tratamento. Já quanto à laparoscopia, ela é o padrão ouro
é o método padrão ouro para o diagnóstico da doença, e ela faz uma inspeção visual da pelve, gerando um diagnóstico definitivo. Lembrando que ela não deve ser feita durante ou dentro de 3 meses do tratamento hormonal, por risco de subdiagnosticar as alterações que podem ter regredido frente a esse tratamento. Depende da experiência do cirurgião, principalmente em lesões sutis. Podem gerar algumas complicações menores, numa frequência de 3%, como náuseas, dor referida em ombro, e algumas complicações maiores, que foram relatadas em 0,6 até 1,8 o risco em cada 1.000 casos, sendo eles perfuração intestinal, lesão vascular, entre outros. A técnica usada durante o diagnóstico, a laparoscopia diagnóstica, é realizada através de uma investigação sistemática, é realizada uma inspeção completa em sentido horário ou anti-horário, é feita através de um palpador, que é uma sonda de ponta romba, que palpa lesões à procura de nodularidade como sinal de endometriose infiltrativa de intestino, bexiga, útero, tubas, ovários, fundo de saco ou ligamento largo. Durante o exame, é importante registrar o tipo, a localização e a extensão de todas as lesões e aderências, preferencialmente por foto ou vídeo. Os achados à laparoscopia diagnóstica podem envolver a endometriose peritoneal superficial, que se divide em lesões típicas e lesões sutis. Também podem ser encontrados a endometriose ovariana cística, ou também chamado de endometrioma ovariano, e a endometriose infiltrativa profunda. A endometriose peritoneal superficial, tida como lesão típica, é aquela descrita como queimadura por pólvora, uma lesão por projétil de arma de fogo, a característica dessa lesão, sendo nódulos preto, castanho escuros ou azulados, e também com pequenos cistos contendo hemorragia antiga circundada por fibrose. Essas são as lesões típicas, como a visualizada na foto. Já as lesões sutis da endometriose peritoneal superficial são caracterizadas por implantes avermelhados, assim como visto na imagem, vesículas serosas ou transparentes, placas brancas ou de fibrose, coloração amarelo-acastanhada e também com aderência abaixo dos ovários. Já a endometriose profunda ou infiltrativa é definida como a invasão mínima de 5 milímetros de profundidade da superfície peritoneal. Só que aqui a gente tem que ter um cuidado com a subestimativa, porque a doença da endometriose profunda e infiltrativa, ela pode ter uma aparência de doença mínima, passando desapercebida se o cirurgião não for experiente e atento. E, por fim, a endometriose ovariana. Durante a investigação, deve ser feita a inspeção cuidadosa em todas as faces dos 2 ovários e podem ser encontradas lesões típicas ou lesões sutis, assim como foi vista na endometriose peritoneal superficial. Dentro da endometriose ovariana, os endometriomas podem ser encontrados, eles são cistos endometrióticos ovarianos maiores, encontrados principalmente na superfície anterior do ovário, que causam retração, pigmentação e aderências ao peritônio posterior do ligamento largo. Eles contêm um líquido de aspecto chocolate, que, na verdade, contém hemosiderina derivada da hemorragia intraovariana prévia. Só que esse líquido chocolate, ele também pode ser encontrado em cistos hemorrágicos do corpo lúteo e até mesmo em cistos neoplásicos. Então, o ideal é biopsiar e retirar o cisto ovariano para confirmação histológica quando ele é encontrado. Mas nem sempre é possível ter essa conduta. Quando não for possível, a confirmação de que se trata de um endometrioma é que o seu diâmetro ele tem menos de 12 centímetros, faz aderência à parede lateral pélvica ou ao ligamento largo, é encontrada uma endometriose em superfície de ovário, associada a esse conteúdo líquido de cor chocolate, espécie semelhante a piche.
A endometriose ovariana, ela, quando presente, indica uma doença pélvica intestinal mais extensa. Isso porque a doença ovariana exclusiva, ela acontece somente em 1% dos casos. É através também da laparoscopia diagnóstica que é feita a classificação. A única aceita internacionalmente é o sistema revisado da Sociedade Americana de Fertilidade. Ela sofre uma variabilidade intra e interobservador, então é uma classificação bastante subjetiva. Ela tem baixa correlação com sintomas de dor, reflete a extensão da doença e a relação com a evolução espontânea, mas não proporciona correlação entre os estágios e as taxas cumulativas de gestação, impedindo que seja feita uma relação com a infertilidade. Nela, durante a laparoscopia diagnóstica, para ser feita essa classificação, são analisados a aparência, o tamanho e a profundidade dos implantes endometriais ectópicos, a ocorrência, extensão e os tipos de aderências anexiais e o grau de obliteração do fundo de saco. Através da análise desses parâmetros, se chega a uma pontuação final, que define se trata de um estágio de doença mínimo, leve, moderado ou severa. Quando a pontuação varia de 1 a 15, se trata de uma doença mínima ou leve. De 16 a 40, moderada. E acima de 40, a classificação é que se trata de uma endometriose severa. Aqui tem o quadro que é usado pela Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva, da classificação revisada da endometriose pela Sociedade Americana de Fertilidade, com os parâmetros avaliados, as pontuações obtidas e o resultado frente a cada somatória, como já foi falado. E o exame histológico, ele pode ser associado à laparoscopia. Ele não é obrigatoriamente, não é de obrigação ser realizado. Quando positivo, ele realmente confirma o diagnóstico, mas quando negativo, não exclui. Existem controvérsias sobre se realizar ou não o exame histológico se a doença for somente em peritônio. Geralmente, a inspeção visual ela é satisfatória, mas o ideal é que seja feita a confirmação histológica de pelo menos uma lesão. Já nos endometriomas ovarianos, com mais de 4 centímetros de diâmetro e também na doença profunda, o exame histológico é recomendado para que se excluam casos raros de neoplasia maligna. Quando avaliado microscopicamente, esses implantes endometriais, eles são vistos na microscopia como glândulas e estromas endometriais com ou sem macrófagos repletos com hemosiderina. Só que esse tipo de avaliação histológica, ele tem a desvantagem de poder gerar também subdiagnósticos e exames falsos negativos. Por isso é que o exame negativo não exclui a doença. Além disso, o aparecimento do estroma endometrioide na avaliação microscópica, ele acaba sendo mais característico da doença do que o aparecimento das glândulas, porque ele é um evento mais precoce, ele surge mais precocemente. Quanto à evolução espontânea da doença, ela é progressiva em 30 a 60% dos casos. As lesões sutis, de acordo com alguns estudos, elas são tidas como os tipos mais recentes de endometriose e diminuem com a idade. Já os implantes típicos, eles são tidos como os tipos mais antigos de endometriose, exatamente porque aumentam com a idade. Só que também existem relatos de transição dos subtipos, típicos para sutil, o que mostra que a endometriose ela tem uma atividade dinâmica entre as suas lesões e não somente uma transformação unidirecional. Já quanto ao tratamento,
deve ser direcionada à manifestação clínica apresentada pela paciente, por exemplo, a dor pélvica e a infertilidade. Temos os 3 tipos de condutas, sendo a expectante, o medicamentoso, principalmente para sintomatologia dolorosa, e o cirúrgico, principalmente voltado para a infertilidade. Lembrando que não se trata de uma monoterapia. Um método pode ser associado ao outro. Por exemplo, o cirúrgico associado ao tratamento medicamentoso. As pacientes assintomáticas ou com sintomas pouco significativos são bem conduzidas através de condutas expectantes ou no tratamento clínico para que se previna a progressão da doença. Já mulheres na perimenopausa podem ter condutas expectantes ou analgésicos não narcóticos por curto prazo. Isso porque o ambiente pós-menopáusico, ele diminui a quantidade de estrogênio circulante. Lembrando que é uma doença estrogênio dependente. Então, tendem a regredir e a melhorar essas lesões de forma espontânea após a menopausa. E jovens com sintomas importantes são mais candidatas a tratamento clínico mais agressivo ou cirúrgico. Quanto ao tratamento medicamentoso, temos os anti-inflamatórios não esteroidais, lembrando que a doença, ela se trata de uma inflamação crônica do tecido endometrial na cavidade, no órgão ectópico. Por isso, o anti-inflamatório não esteroidal é tido como medicamento para uso de primeira linha e, geralmente, na maioria das vezes, associados ao uso de contraceptivos orais. Temos os contraceptivos orais combinados de estrogênio com progesterona, que promovem um tratamento apelidado de pseudogravidez, porque eles induzem a amenorreia e dessiderização endometrial, assim como ocorre num quadro de gravidez real mesmo, pela circulação hormonal, e melhoram ou suprimem a endometriose. Evidências também apontam para um aumento da apoptose do tecido endometrial por essa terapia, e tudo isso contribui para prevenir a progressão da doença e alívio da dor em 75 a 90% dos casos. Só que é importante lembrar que eles não são citoredutores, e se o uso for cessado, as lesões podem retomar a atividade. Já os progestágenos, como o acetato de medroxiprogesterona, de indicação de uso de 150 mg intramuscular a cada 3 meses, ou de 20 a 100 mg via oral dia, eles atuam através da inibição do crescimento endometrial por induzirem dessiderização e atrofia do endométrio. E quando em altas doses, eles também podem promover a amenorreia por inibição da secreção hipofisária de gonadotrofinas e da ovulação. Outra ação que parece ocorrer é a supressão da matriz de metaloproteinases endometriais. Além do acetato de medroxiprogesterona, outros exemplos dessa classe é o de levonorgestrel, que parece ter um valor particular em mulheres com endometriose retovaginal profunda infiltrativa, e também o Implanon. Um outro tipo de tratamento medicamentoso são os análogos de GnRH. Eles são opções para redução de dor pélvica associada à endometriose, mas ainda não existe um consenso sobre o tempo e a dose de tratamento efetivo. Eles agem por meio da inibição das gonadotrofinas, promovendo um estado hipogonadal e de amenorreia, impedindo nova semeadura peritoneal. Ele pode diminuir o tamanho das lesões, mas não as elimina. E existem também os efeitos colaterais advindos desse tratamento. Por exemplo, os fogachos, o ressecamento vaginal, redução da libido, depressão, irritabilidade, depressão mineral óssea. E por isso é interessante que se associe uma terapia estrogênica concomitante para reduzir os efeitos da medicação nesse sentido. Lembrando que essa terapia combinada não reduz o efeito de diminuição da dor. Um outro tratamento que também é citado pelo Spiroff é o danazol, na dose de 400 a 800 miligramas por dia.
Ele promove a anovulação e reduz a esteroidogênese, porém, gera efeitos colaterais androgênicos e hipoestrogênicos, o que limitam o seu uso. Aqui no Brasil, ele não é mais comercializado. E, por fim, o Spirof também traz os inibidores da aromatase como um tipo de tratamento. O anastrozol, 1 mg dia, e o letrozol, 2,5 mg dia, causam a inibição da conversão de androgênios em estrogênio, causando também um estado hipoestrogênico que evita a progressão da doença, que, como já foi dito, é uma doença estrogênio dependente. Já quanto ao tratamento cirúrgico, o objetivo é que haja restauração das relações anatômicas normais, também que se remova toda doença visível e profunda, prevenir as adesões e evitar ou retardar a recorrência. A videolaparoscopia é o padrão ouro para o tratamento, porque através dela, quando em comparação com a laparotomia, a videolaparoscopia ela promove uma melhor visualização, menor trauma tecidual, menores incisões, melhor recuperação pós-operatória, menos aderências e complicações. Temos dois tipos de técnicas que podem ser usadas. A conservadora, que deve ser adotada em casos de prole não definida ou caso a função ovariana ainda esteja presente. Ela é feita através da ablação com eletros cirúrgicos, dissecção e excisão de implantes e excisão de endometriomas. Já a cirurgia definitiva, com a esterectomia ou forectomia e também a ressecção de todos os implantes visíveis, é indicado para pacientes que possuem prole definida, com doença avançada e que possuem sintomas refratários à terapia clínica e ou à cirurgia conservadora. Lembrando que se houver uma menopausa induzida pelo tratamento cirúrgico, é recomendado o uso de terapia hormonal combinada ou com tibolona para tratamento dos sintomas. As referências usadas para fazer a aula foi o Tratado de Ginecologia do Beric Novak, o livro também de Endocrinologia, Ginecologia e Infertilidade do Spirof. Foi usado foi usado um artigo para fazer a aula e agora em seguida o outro artigo para discussão agora ao final. O artigo que eu trouxe para discussão é o de associação entre câncer ovariano e a endometriose avançada, que foi um dos tópicos que eu citei no início da aula, sobre a associação entre endometriose e câncer, que ainda tem poucas evidências, mas existem estudos tentando comprovar e elucidar melhor que existe sim essa correlação. Então, o artigo, ele traz na sua introdução que a endometriose, ela se trata de uma doença ginecológica comum, causada por implantação de células glandulares e estromais endometriais fora de sua localização normal no útero, acomete 5 a 15% de todas as mulheres, se trata de uma desordem benigna. Só que dados clínicos, histopatológicos, epidemiológicos e moleculares sugerem que essa doença compartilha características comuns com o processo neoplásico, incluindo processos inflamatórios e de invasão tecidual. Sampson, o pai da endometriose, inclusive, em 1925, relatou a associação entre endometriose e câncer de ovário. O câncer de ovário, por sua vez, ele é tido como a segunda malignidade ginecológica mais comum em países desenvolvidos. Quando da associação entre endometriose e câncer invasivo, foi visto que ambos possuem diversas vias moleculares e patogênicas comuns, o que talvez justifique a transformação maligna da endometriose em câncer.
São eles, por exemplo, os processos inflamatórios, a indução de angiogênese, proliferação e ativação de invasão e metástase, aumento da produção local de estrogênio, citocinas e mediadores semelhantes, desregulamentação imunológica e resistência à apoptose. O câncer de ovário associado à endometriose, ele tem uma melhor taxa de sobrevivência e também os tumores apresentam menor grau do que o câncer de ovário não associado à endometriose. Segundo a literatura trazida pelo artigo, o risco de câncer de ovário entre mulheres com endometriose aumentou de 30% a 40% quando comparado com mulheres que não sofrem dessa condição. O carcinoma endometrial de células claras é um dos tipos mais comuns de câncer de ovário ligado à endometriose. E, inclusive, esse risco de câncer de ovário aumenta para mulheres com menos gestações ou mulheres inférteis. Novas pesquisas de grandes casos controles e estudos prospectivos de corte estão conseguindo demonstrar o potencial da endometriose de sofrer uma transformação maligna. Então, o objetivo do estudo é trazer isso à tona para que haja uma melhor atenção para essa vertente da endometriose. Sobre os pacientes e a metodologia utilizada. Foram registrados casos clínicos, cirúrgicos e patológicos de 550 mulheres com endometriose em tratamento cirúrgico de janeiro a junho de 1996 e de julho a dezembro de 2005 do Hospital Universitário de Yale, e 450 mulheres entre 1990 e 2015 do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da Universidade de Creta, do Departamento de Venizeléio Geral do Hospital de Creta. A classificação da endometriose foi aquela que foi citada durante a aula, que é aceita internacionalmente pela Sociedade Americana de Fertilidade, e o diagnóstico foi confirmado histologicamente por biópsia. Foram usados os critérios da FIGO para a classificação das características clínico-patológicas do carcinoma ovariano, e o tipo histológico do câncer foi obtido através de registros patológicos. E os dados utilizados para análise foram idade, paridade, sintomas, estágio da endometriose, o lado ovariano acometido e o estágio dos tumores ovarianos. Quanto aos resultados, as características clínico-patológicas observaram-se que, dentre a quantidade citada dos registros feitos, daquele total de mulheres, foram observados a ocorrência de 20 casos de câncer de ovário entre as pacientes do estudo. Foi documentada a predominância significativa de casos de carcinoma endometrioide em comparação com outros tipos. Essa tabela, ela mostra a frequência de diferentes tipos de malignidades ovarianas presentes no estudo. Os casos de câncer endometrioide foram os mais comuns. Dos 20, corresponderam a um total de 12, ou seja, 60%. Em seguida, o segundo mais prevalente foi o câncer de ovário de células claras, num total de 4 das 20 pacientes, totalizando 20%. O adenocarcinoma seroso e o mucinoso foram encontrados cada um em 2 pacientes, totalizando 10% de ocorrência de cada um deles nesse estudo. A média de idade de todas as mulheres afetadas foi de 45 anos e meio. O estágio de todos os carcinomas ovarianos foi estendido até o estágio 2C e todos os casos estavam em estágio avançado da endometriose, que são ou estágio 3 ou 4. E, por fim, as mulheres com câncer endometrioide foram observadas com acometimento do ovário esquerdo em sua maioria, ou seja, em 75% dos casos, que foi bem maior do que do lado direito. O artigo, dentro da discussão, traz que o tipo de câncer de ovário decorrente da endometriose mais comum é o endometrioide, 60% dos casos do estudo, seguido do carcinoma de células claras. Já os tipos adenocarcinoma seroso e o mucinoso são mais prevalentes em câncer de ovário não relacionado à endometriose. Uma certa transição
transformação maligna de endometriose para câncer endometrioide pode ser estimada em 5 a 10% das mulheres. A prevalência de câncer de ovário que aparece em pacientes com endometriose é maior que o câncer de ovário esporádico na população geral. A malignidade ovariana epitelial é responsável por 80 a 90% de todos os cânceres de ovário e é a principal causa de morte por malignidade ginecológica. E a taxa global de sobrevivência, quando acometimento neoplásico ovariano maligno, é de 5 anos, o que ainda é uma sobrevida baixa, apesar de todos os esforços que têm sido feitos para tentar melhorar esse cenário. Existem fortes evidências de uma ligação genética entre endometriose e câncer de ovário. O estudo ele traz, por exemplo, a perda da heterozigosidade em 10q, 23.3, mutações que levam à inativação funcional do gene PTEN e mutações genéticas como a do PT53, do CARAS, entre algumas outras também vistas. Estudos de sequenciamento genético estão possibilitando a identificação de locos de suscetibilidade genética compartilhadas entre a endometriose e todos os histotipos de câncer de ovário, o que acaba sendo um achado promissor para o delineamento de vias moleculares subjacentes no futuro, para que haja estudos melhores sobre essa vertente do câncer associado à endometriose. Além disso, não só a transformação da endometriose para câncer, também foi visto nesse estudo a coexistência de endometriose e câncer de ovário. Em um caso, onde foi associado endometriose a carcinoma ovariano estágio A1 de célula clara em uma mulher que estava em tratamento com fertilização in vitro. O que é importante frisar que pode haver a coexistência das duas patologias. O histórico familiar positivo de câncer de ovário em parentes de primeiro e de segundo grau foi notavelmente aumentada em mulheres com endometriose em comparação com o grupo controle também. Então, no presente estudo, foram detectados, do total de 1.000 mulheres, 20 ou 2% tinham câncer de ovário associado à endometriose. Citando novamente, a frequência maior foi de câncer endometrioide, seguido por carcinoma celular claro, e em seguida adenocarcinoma seroso e mucinoso com a mesma frequência. Mulheres com endometriose têm um risco aumentado para certos tipos de câncer de ovário. A prevalência de malignidade ovariana em pacientes com endometriose parece ser elevada em comparação com a população geral. Os motivos que acabam explicando isso é porque tanto a endometriose quanto o câncer ovariano compartilham dos mesmos fatores de risco, como a nulliparidade e infertilidade, também compartilham dos mesmos desequilíbrios hormonais e também de exposição inflamatória pélvica crônica. O câncer ovariano endometrioide foi mais comum no ovário esquerdo, o que sustenta a hipótese de correlação entre endometriomas ovarianos e tumores endometrioides malignos, ambos mais frequentes do lado esquerdo. E apenas 3 mulheres com câncer de ovário estavam na pós-menopausa, o que sugere que mulheres mais jovens são mais afetadas por essa transformação maligna. A conclusão de estudo é que mulheres com endometriose têm um risco aumentado para vários tipos de câncer de ovário, sendo mais frequente o carcinoma endometrioide, só que mais pesquisas são necessárias para estabelecer a relação entre endometriose e malignidades. É isso. Obrigada.